Manhã da quarta-feira, hoje é dia 11 de junho, estamos recebendo aqui nos estúdios da Vale Feliz o senhor Marcelo Brandoli, que é supervisor da Emater, e também a Idamara Palavro Klein, que é secretária da Agricultura aqui da cidade de Feliz. E o assunto vai ser o seminário da irrigação, que vai acontecer agora nesta sexta-feira, dia 13 de junho, no Centro Cultural de Feliz. Se você é nosso ouvinte raiz, já dá volume no rádio, porque sabe que o assunto vai ser bom. E lembrando que a nossa entrevista é gravada e publicada diariamente às 11 horas da manhã, por isso se inscreva no canal do YouTube da Vale Feliz e ative as notificações. Vou cumprimentando primeiramente o Marcelo Brandoli, né, que está aqui nos estúdios, é supervisor da Emater, para que a gente possa saber um pouco mais deste movimento que vai acontecer agora na sexta-feira aqui na cidade de Feliz. Bom dia. Bom dia, Serginho. Bom dia, Marcelinho. Bom dia, Ida. Ouvintes da Rádio Vale Feliz, é um prazer estar aqui, né? Obrigado pelo espaço. Sim, tem dia 13 agora de junho, né? Na Feliz, começando às 13h30 no centro de eventos, né? Vai ter o seminário de irrigação. Uma das prioridades do governo do estado é a irrigação. Então já teve o primeiro programa, né? Que é o Supera 1, com alguns beneficiários aqui da região. Agora tem o Supera 2, que é um incentivo que o governo do estado tem um programa de 20% para o agricultor quando pega a irrigação, né? E esse seminário ele serve justamente para avaliar o programa, né? Trazer contribuições, se o valor tá bom, tá ruim, quais os problemas, quais as dificuldades, né? Desculpa um pouquinho. E também ele tem 2 cases, né? 2 cases que é de tecnologia, né? Que é para alguns exemplos de agricultores que já têm irrigação, embora a nossa região aqui tem bastante irrigação, mas são algumas inovações. Então a gente traz, por exemplo, nós temos um pessoal de Montenegro ali dos sítios, né, que tem irrigação em frutíferas, né, sítios e que eles colhem muito bem, né. Então o produtor colhia em torno de 18, 15 toneladas por hectare, hoje está 30, 32, né. E a garantia que o produtor está assim, desde que aconteceu as estiagens, ele foi se preparando. Tinha 1 hectare, hoje tem 18 hectares de irrigação, e ele tem qualidade, ele tem produtividade, ele sabe que vai colher, ele consegue antecipar. Então a gente tem que trazer e mostrar isso para os agricultores, que todos podem adotar. E é o que a gente fala, se não tiver fazer 13 hectares, se fizer meio, se fizer 1, né? Então desde que faça a reservação de água. E o outro caso é do Rafael Flá, aqui de São José do Hortêncio, né? Que seria mais a automatização da irrigação, e também ele utiliza já a estação meteorológica que liga, desliga. Às vezes o pessoal vai para a praia, né? Não tem como ligar, daí pode ser automatizado, né? Então isso também é um exemplo muito bom, que também deve ser mostrado para os agricultores, né? Que já tem a tecnologia mais avançadas, né? Então vem o estado apresentando que é o programa, ouve o pessoal, olha, 20% tá bom, tá ruim, o que tá havendo que muitos adotam, os outros não adotam. Vem esses cases e vem o pessoal da SEMA, Secretaria do Meio Ambiente, porque para irrigar você precisa ter água, né? Então tem alguns empecilhos que o estado, né, tá tentando resolver junto com a SEMA, que é onde reservar água. Às vezes nós temos que reservar água ou não tem água, né? Podemos pegar água do rio? Não podemos? É possível, né? Poços. Então, são informações, práticas e tecnologia conjugadas aí, né? Para quem busca produtividade na sua propriedade, na sua produção, né? E também nós vamos ter assim a participação aí da Lauro Weber. Por que Lauro Weber, né? Porque é uma loja de referência para a região e para o nosso regional aqui de Lajeado, né? Então dizer, que a maioria ela vende muito pro pessoal, né? Então se quiser irrigação, hoje procura ali. Também vamos ter o Sicredi, né? Porque tem um recurso, às vezes, é do BNDES, né? A 3%, às vezes o agricultor nem sabe. Então, esse seminário serve para orientar o agricultor. Imagina, tu tem para irrigação 10 anos para pagar, de carência, 3% ao ano, né? Então, esse recurso está disponível e às vezes não é muito acessível. Às vezes, não sei se é por falta de informação, mas a gente quer trazer que o Sicredi traga o que tem na área de irrigação, né? Esses encontros são importantes, né, secretária? No sentido das pessoas esclarecerem suas dúvidas, buscar algum tipo de incentivo para melhorar a sua produção na sua propriedade. Bom dia, secretária. Bom dia, Serginho. Bom dia, Marcelinho. Bom dia aos ouvintes.
É muito importante, porque o nosso produtor, às vezes, ele precisa buscar as informações para saber como ele desenvolver na sua propriedade e ter aonde estão esses recursos. Então, às vezes, por falta desse conhecimento, ele não consegue trazer essas tecnologias para a sua propriedade. Então, nesse seminário, a gente vai trazer para o nosso produtor aonde estão os recursos, de que forma ele pode trazer esses recursos para a sua propriedade e aonde estão os direitos e os deveres deles, porque existem regras que ele precisa também cumprir. Então, nesse seminário, a gente vai trazer tudo isso para o nosso produtor. Idamara, como é que vai ser na prática esse evento? Ele inicia então ali, qual é o horário que ele inicia, quem pode e deve participar, tem alguma inscrição que deve ser feita antecipadamente ou o público vai chegando e já vai participando? Não tem necessidade de fazer inscrição nenhuma. Então, todos os produtores de toda a região, de todo o Vale do Rio Caí estão convidados então para participar. A recepção então começa às 13h30 no Centro Cultural aqui de Feliz, na Avenida Marcos José de Leão, né? Então, nos fundos da prefeitura. A abertura oficial então é às 14 horas. Às 14h30, então, a gente tem o início, tá? Com a apresentação do Programa Estadual de Irrigação, de Subvenção, que é com o CEAP. Às 15 horas, então, são as normas ambientais de outorga e licenças com o SEMA. Às 15h30, então, a gente tem o primeiro case com o nosso produtor Gustavo Fabiano Vargas, ali de Montenegro. E às 15h45, então, é o segundo case com o Rafael Flar, que então tem a automação da irrigação ali de São José do Hortêncio. Então, são momentos diferenciados desse seminário que a gente vai falar, então, da parte técnica e da parte, então, de experiências vividas pelos nossos produtores. A Idamara e o Marcelo falaram sobre irrigação, de ser um fato importante aí dentro do que o governo estadual prevê atualmente, né? A gente teve agora há pouco a consulta popular também com a distribuição de várias caixas da água para os nossos produtores, mas também temos outras atividades que interessam ao nosso produtor rural, né? A gente está aí quase estabelecendo já, Idamara, o programa que antigamente era o troca-troca do milho, né? Agora é um novo programa. Como é que vai funcionar? Isso, agora o milho, ele foi trocado um pouco o nome do programa, não é mais o milho troca-troca, agora é o milho, ele é livre. O Marcelo me ajuda, ele foi lançado essa semana, é milho... Foi lançado ontem. Então a gente está se inteirando, mas agora ele trocou um pouco o nome. O produtor não precisa mais pagar aquela parte que cabia a ele a trocar, mas as inscrições já estão abertas, então na Secretaria da Agricultura. Existe uma nova listagem de milhos para que o produtor pode então adquirir. E continua toda a documentação que precisava, então, para a agricultura familiar, o produtor tem que ter a CAF, que é a antiga DAP, vai precisar também um monte de documentação, CPF, identidade, a área da terra que vai ser plantada. A gente tem que colocar lá na inscrição dele que tipo de milho ele vai querer plantar, se é milho grão, milho silagem, que tipo de animais ele vai tratar com esse milho, se é gado de leite, gado de corte, se essa silagem ele vai usar, então, para esse gado de leite ou para o gado de corte, ou se ele vai vender essa silagem depois. Tudo isso a gente vai ter que colocar nessa ficha de inscrição. Depois, essas pessoas que fizeram a inscrição vão ter que passar pelo Conselho da Agricultura para serem aprovados ou não, para receber este milho depois, essas sementes de milho. As inscrições são até dia 20 de junho, então a gente tem um prazo curto para fazer essas inscrições. Então, os interessados nessas sementes de milho têm, então, esta semana até semana que vem, dia 20 de junho, para fazer a inscrição na Secretaria da Agricultura. É o programa Milho 100%, Isso, né? Milho 100%. Marcelo, e junto ao Milho 100% também foi lançado a Operação Terra Forte,
que inclusive ontem a gente trouxe como destaque nas nossas notícias no final da tarde, de que famílias da agricultura familiar poderão receber inclusive o valor de R$30 mil para a recuperação de terras, né? E a Emater vai ser responsável por fazer essas inscrições. O Conselho Municipal de Agricultura também vai botar o dedo ali para definir quem vai realmente receber. Fala um pouquinho dessa operação Terra Forte que foi lançada pelo governo do estado. O programa Terra Forte, né, ele é devido ao FUNRIGS, né, que é um fundo aí das emergências climáticas, né? Então ele tem um valor considerável, 150 milhões para ser aplicado, né? E que o agricultor pode receber até R$30 mil, né? Ele tem uma parte que vai ser assistência técnica, recuperação principalmente de solo, né? Porque a maioria dos nossos solos foram atingidos, e tem uma certa percentagem de agricultores por município, né, Ida? Isso. Então, 17 de junho, nós vamos ter em Lajeado o lançamento para a região aqui do Vale do Caí e Taquari. E lá diz quantos agricultores vão ser beneficiados no município da Feliz, né? Então, é para conservação de solo e assistência técnica. Tem uma parte que é a parte de maquinários, que é daí para as prefeituras, né? E então seria essa parte aí. E então, a partir do lançamento dia 17, né? Então, mesma coisa que o milho 100%, ele vai ser para agricultores que sejam da agricultura familiar, né? Que tem o DAP, se enquadre, vai ser aberta a lista, vai ser passado pelo conselho, então o conselho, né, da agricultura que faz a decisão, mas ele vai ser um acompanhamento na propriedade, né? Então tem município que vai ter 30, outros 40, outros 50, dependente disso. Mas então é uma resposta, né? É uma resposta para de ajuda, apoio aos agricultores, porque às vezes ficou muito o pessoal às vezes da cidade, né? Então o governo preparou, o governo do estado, junto com esse fundo aí, esse preparo. E só para dizer que o seminário de irrigação, né, aproveitando, ele é uma promoção então da SEAP, que é a Secretaria da Agricultura do Estado, né, da Prefeitura Municipal, da Emater, né, com apoio então da Elísios, do Lauro Weber e do Sicredi, né. É muito importante que os agricultores vão, porque ele vai ter a parte 3, né, então o que teve de acertos e erros, né, os acertos vão manter, os erros vamos rever, e rever esse recurso, porque tem agricultor às vezes que pega os 20% e às vezes pega o Pronaf, né, 3%, é uma oportunidade. Às vezes, o que é que a gente acontece? Aqui tem bastante irrigação, mas tem município da Serra, assim, que já 50%, 70% já está irrigado. Porque assim, ó, a gente sempre tem que estar preparado, porque a próxima estiagem sempre a gente tem que ter na mente, a próxima estiagem vai ser a mais forte, a próxima inundação vai ser mais forte. Sempre vai ter uma mais forte. Quanto mais informação, melhor, né? Ida, para finalizar, Casa Nova da Agricultura da Feliz, né? A gente falou em inscrição aí para o programa Milho 100%. Aí o pessoal não pode mais ir ali no posto de saúde, né? Em outro local, né? Isso. Então, a sede nova da Secretaria da Agricultura é na Rua Fernando Ferrari, esquina Pedro Nol, 402. Então, como ponto de referência, tem então a lojas da Olga Cortinas. Então, pode tomar ali como ponto de referência a Olga Cortinas, então, como ponto de referência. Muito bem, nesta manhã na entrevista do dia conversamos com a Idamara Palavro Klein, que é secretária da Agricultura aqui de Feliz, e também com o supervisor da Emater, Marcelo Brandoli, entre outros assuntos, sobre o seminário de irrigação que acontece nesta sexta-feira, dia 13 de junho, no Centro Cultural de Feliz. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho, sucesso no evento, estamos sempre à disposição. Obrigada, Serginho.